Olá pessoal que tem acompanhado o Enquanto Crescer. Hoje nós estamos aqui com o José Ricardo, que é administrador e ele é consultor na área de gestão empresarial. E o José Ricardo me chama muita atenção porque ele é uma pessoa que tem uma capacidade de controle financeiro, ele é uma pessoa que se preocupa com isso. Há muito tempo que a gente nem falava sobre essas questões. Eu conheço o Zé há muitos anos e há uns 10 anos atrás ele tinha a organização financeira dele até 2030, não é isso, Zé? Isso. Então era impressionante porque eu não conseguia fazer nem a do mês seguinte e o Zé já conseguia fazer a planilha, a projeção dele financeira até o ano de 2030. Então, Zé, obrigada, bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que esse assunto para nós é assim, fundamental para quem está aí cuidando da sua carreira, seja dentro de uma empresa, seja como empreendedor. Te agradeço a sua disponibilidade. E como é que nasceu esse interesse pelo assunto, pela área financeira? Como é que você pensou nessa coisa toda de controle? Assim? Então, eu te agradeço, né, a oportunidade de a gente estar aqui trazendo esse assunto que eu acho que está tão em evidência hoje, falar de educação financeira, falar da importância de ter esse controle, saber como fazer isso ser acrescentado, né, durante a sua vida, durante a sua carreira. Eu comecei a estudar sobre esse assunto até por uma questão pessoal mesmo, né? Eu já tive problemas de falta de controle, endividamento, e eu falei, peraí, eu sou administrador de empresas, saí de um ambiente acadêmico e não estou conseguindo controlar o meu dinheiro. Então, quando a gente se encontrou, você citou aí há 10 anos atrás, que a gente trabalhou junto, eu já estava um pouco mais já estruturado, né? Então já tinha algumas projeções até 2030, hoje já está até 2035. Nossa. Tem algumas pessoas que brincam assim, poxa, mas para que você faz o controle financeiro até lá na frente, se é tão distante? Mas é aquele negócio, se a gente estiver vivo até lá, que bom que a gente, né, tem essa condição, tem essa estrutura, esse planejamento. E foi a partir disso que eu comecei a pesquisar, estudar, vi as diferenças que existiam entre o aspecto de um controle financeiro dentro da empresa, né, do que são as nossas finanças pessoais, depois vem casamento, como é que se dá isso dentro do ambiente de casa, né, com esposa, agora eu tenho 2 filhas. Então tudo isso foi sendo construído e por isso que eu achei interessante a gente tratar esse tema aqui. Né, e foi a partir disso, dessa necessidade minha, eu comecei a estudar e comecei a ver como que poderia estruturar melhor isso dentro da minha vida, dentro da minha carreira, dentro da minha profissão. E o mais fantástico que eu percebo é que depois de tomar contato com a necessidade, você aprendeu, desenvolveu a competência e consegue fazer isso, né? Como é que você vê esse assunto hoje? Como é que está isso para você? Então, eu tenho feito algumas palestras, às vezes sou convidado para algumas empresas que eu presto serviços, né? Eu vejo assim, é um problema até social, né? Hoje as pessoas jovens, né, estão se endividando cada vez mais cedo. Eu, quando comecei a perceber essa minha necessidade, eu já estava quase 30 anos, né? Hoje eu estou com 44, então a gente já tem algum tempo praticando, mas hoje a gente vê assim, a pessoa entra no mercado de trabalho, já começa a se endividar porque tem uma certa renda, mas não tem cartão de crédito, já se enrola ali com questões de necessidade, de consumo. Então a gente tem visto que essa necessidade da educação financeira hoje ela é importantíssima, não só para quem quer se desenvolver enquanto profissional, mas no contexto geral, da família, da sociedade. Né? A gente vê muitas pessoas se perguntam assim, o que eu quero ser quando crescer? E muitos falam assim, eu quero ser rico. Eu não quero... A profissão, talvez naquele momento, nem é o mais importante, mas o ganhar dinheiro, ter sucesso, não sei. Mas é engraçado perceber assim, pessoas que depois que percebem que o dinheiro é importante, mas não é tudo, a carreira acabou sendo direcionada para uma questão que financeiramente talvez tenha sido boa, mas talvez não é aquilo que ele gostava, que ele queria realmente. Então a gente percebe assim, é importante que a gente queira crescer, desenvolver, ter riqueza, mas isso dentro de um contexto profissional que seja dentro daquilo que a gente gosta, do que a gente quer, né?
e não simplesmente o querer ficar rico. Até porque o dinheiro, ele não pode ser um fim. O dinheiro é um meio para se atingir, se conquistar alguma coisa. Se eu não tenho isso claro, né, tanto do ponto de vista profissional, da família, da minha vida, ele acaba não tendo sentido. Mas ao mesmo tempo eu tenho que saber lidar com ele no dia a dia, saber controlar, saber ter alguma forma de fazer ele render, né, para que isso não seja um problema para mim, não seja um atropelo. E o que a gente percebe, né, Zé, é que na profissão a gente às vezes alcança alguns degraus aí, ou até a gente que é autônomo, e aí a gente começa a ter contato com o dinheiro que a gente não tinha antes, mas a ausência desse controle financeiro, ela faz a gente não conseguir alcançar nenhum resultado concreto. Porque aí começa o que você está falando, os cartões, as prestações, ou eu achar que eu ganhava 1.000, agora eu ganho 5.000, e nossa, eu posso gastar 200.000, né? E pensando nisso, como é que você dá o ciclo financeiro, né? Como é que acontece essa coisa toda? Então, se a gente fosse pensar assim, em etapas, né, que a gente deveria ter cuidado, eu até dei uma palestra um tempo atrás para jovens, 14, 15 anos, eu fiz uma pergunta: o que é a primeira coisa que vocês precisam entender ou perceber com relação a dinheiro? Aí a maioria respondeu: gastar. Então assim, já está na cabeça, né? Primeira coisa, eu preciso saber gastar. E não é isso. É como se fosse um ciclo mesmo, e se eu conseguir fazer ele girar, né, e quanto mais rápido eu conseguir chegar na última etapa, mais tranquilidade eu vou ter. Não quer dizer que eu vou ser mais rico ou menos rico, mas quer dizer que eu vou estar ajustado. Então a primeira coisa não é o gastar, a primeira coisa é ganhar. A primeira coisa é ter uma fonte de receita. Né? A segunda coisa é o gastar, o ter controle com o seu consumo, que hoje em dia aí entra esse problema até de ordem social, que a gente é muito estimulado. Eu tenho 2 filhas, né, 5, 3 anos, elas começam a ver televisão e a televisão está ali, dando, né, impulsos, né, e ela está lá: papai, eu quero isso, papai, eu quero aquilo. Então desde criança você já tem que ir cuidando, né, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai se tornando um adulto, um profissional que está ali, né, querendo consumir e gastar. Então, primeira coisa, ganhar, né, e eu tenho que ter cuidado, e a carreira tem que ser desenvolvida assim para ter sucesso financeiro, ter um bom ganho. Aí entra o controle do seu gasto, do seu consumo, e o resultado disso é ter um saldo positivo, ter um lucro, que aí o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Eu tenho 2 caminhos. Um é realizar os meus sonhos. E aí também, devido a esse consumo, eles são vários. Né? Antigamente, quando se perguntava para nós, o que você quer conquistar? Casa própria. Hoje em dia já não é mais isso. Né? A pessoa quer um carro, quer um veículo, um meio de transporte, quer tecnologia cada vez, né, do último tipo. Então isso, aí depois sim, um lugar para morar e tal. Então eu tenho os meus sonhos que eu quero realizar. Então sobrou dinheiro, né, que é o resultado que eu ganhei menos do que eu consumi, então sobrou. Eu vou poupar para realizar algum sonho. Beleza. Mas isso fecha o ciclo? Não. Eu preciso dar partir para outra etapa, que é ter investimento. Então eu preciso gerar uma sobra, que uma parte eu vou realizar os meus sonhos e a outra parte eu vou investir. Esse investimento alimenta o quê? Alimenta o ganho. E aí o ciclo financeiro fechou. Porque no que eu tenho investimento e ele alimenta o ganho, aí a roda começou a girar. Quando que essa roda fica, vamos dizer assim, perfeita ou mais adequada? É quando o meu nível de investimento abastece o meu ganho e eu não preciso mais fazer esforço, né, de trabalho ou ter que correr atrás. Porque eu cheguei num nível de investimentos onde o meu ganho é suficiente para abastecer os meus gastos. Agora, se eu não tenho controle dos meus gastos, é aquele negócio: quanto mais eu ganhar, né, mais eu preciso estar investindo para abastecer, e essa roda me deixa desgastado e não tranquilo, realizado. Né? Então o ciclo fecha dessa forma, e não é fácil de se conquistar. Né? É um processo, leva-se algum tempo. Algumas pessoas que têm mais capacidade, né, de fazer isso girar
de uma forma mais rápida, conseguem chegar num nível de investimento, tem aí uma propensão a correr risco e esse risco dá um retorno talvez maior, consegue fazer isso girar mais rápido. Eu, como comecei tarde, vamos dizer assim, né, eu consegui já chegar a fazer girar, não o suficiente, talvez não esteja no estágio ideal, mas está num excelente caminho, vamos dizer assim, está num bom andamento. Mas aí, você que é exemplo para nós, né, que dicas ou que conselhos, que métodos que a gente pode ter, né, para a gente conseguir fazer esse ciclo girar, então, né? Como eu disse, é um processo, não é do dia para a noite. Eu às vezes dou aconselhamentos para pessoas, casais, né? Algumas pessoas... Você faz esses atendimentos individualmente? Quem quiser te procurar pode... Sim, se quiser depois dar referência, um e-mail e tal. Tá. Em alguns casos a situação está tão complicada que tem que ser uma coisa realmente de auxiliar, de ajudar, né? Mas tem alguns casos assim, de pessoas que deixaram a coisa tomar uma proporção que vai levar um tempo até consertar, fazer um conserto. Então já dei algumas ajudas aí para pessoas, casais, que depois de 2 anos, fazendo um acompanhamento quase que mensal, né, para ver como é que a coisa estava indo, a pessoa conseguiu sair, algumas tiveram recaídas, vamos dizer assim, mas é legal ver que mudou o comportamento. A primeira coisa é tentar entender qual é a sua identidade, que momento que você está vivendo, a faixa etária, se é casado, se é solteiro, qual o perfil da pessoa. Tem alguns testes até que a gente pode fazer. Tem gente que é mais consumista, gastador, tem gente que é mais controlador, mas também tem gente que é muito controlador, mas é medroso. Né? Tem o dinheiro como algo assim, eu não posso gastar, não posso fazer uso dele, aí não chega no investimento também, porque fica meio travado. Então a primeira coisa é essa questão da identidade. Que momento que eu estou vivendo, até as influências, qual o perfil, tem gente que tem influências familiares, até religiosas, que fazem essa pessoa ter uma relação com o dinheiro que não é saudável. Então a primeira coisa seria isso. Então, o segundo ponto seria fazer um diagnóstico para ver como é que está a situação, né, dessa pessoa, para ver como é que ela está fazendo, né, os seus controles, se tem algum tipo de dívida, né, como é que foi o passado até chegar nesse momento. Então assim, a gente tem que fazer esse levantamento. O terceiro ponto seria a gente começar a traçar quais são as metas, onde eu quero chegar. Qual seria, o que você quer com isso? Você quer chegar em algum ponto? Quais os sonhos, as conquistas, né? Para a gente deixar isso claro. E o último ponto é estabelecer um método, né? Seja anotando, seja um caderno, seja um meio eletrônico. Eu tenho uma planilha, tenho alguns modelos de planilha em Excel que eu passo sempre para algumas pessoas, mas eu sempre digo, a planilha ela não vai resolver o seu problema se você não cuidar da sua identidade, fazer um bom diagnóstico, entender onde quer chegar, porque senão vai ser sem sentido. A planilha é o último ponto, né? E para ela funcionar, aí eu vou ter que trabalhar a disciplina, né? Fazer com que a coisa comece a funcionar efetivamente. O que para muitas pessoas que não têm hábito de fazer esse controle, algumas anotações e tal, é meio difícil, para algumas até certo ponto traumático, né? Tem gente que, meu Deus, que tem dificuldade. Quando isso está, por exemplo, no casal, né, identificar quem tem mais habilidade para isso, quem tem mais vontade de fazer esse tipo de controle e fazer essa mecânica funcionar para que a gente não tenha essa relação, né, com o dinheiro como uma coisa traumática. É parte da nossa vida, é parte do nosso trabalho. Quando a gente crescer, a gente quer ter sucesso profissional, ter êxito e ganhar dinheiro, mas isso dentro de um contexto, né, que a gente quer conquistar sem peso, mas com prazer, com alegria e conquistando as coisas que a gente almeja. A gente sonhou quando você fala lá do sonho e do investimento, né? Isso. Zé, para quem quer entrar em contato com você, deixa para nós o seu e-mail, o seu site. O meu e-mail é
jricardomendes, com 2 S no final, @hotmail.com, e eu tenho um site, chama www.jrmendestreinamentos.com.br. Então, através desses 2 meios aí, vocês têm contato comigo. Te agradeço muito, tenho certeza que as suas dicas aí, e você é exemplo disso, você realmente faz, mostra pra gente que dá certo, né, Zé? Então, para você que quer trabalhar a sua carreira e ter mais resultado com ela, um grande ponto de atenção é a área financeira. Esteja atento a isso. Obrigada, continue assistindo os nossos vídeos e mandando para nós as suas questões.